Sejam bem-vindos a este tempo de aprendizado e capacitação com os ensinos fundamentais da Igreja Dove. Que você possa ser equipado e inspirado a plantar e edificar igrejas que impactam e transformam vidas. Prepare o seu coração para receber de Deus e ser profundamente edificado neste momento. Uma coisa maravilhosa é a multiplicação. Quando um casal ele começa a ter seus filhos, ali começa a multiplicar a família. Aqui na Igreja Dove nós trabalhamos com os grupos pequenos e é importante que esses grupos eles possam ter uma multiplicação. Uma das características da Igreja Dove é trabalhar com grupos pequenos. Um grupo pequeno, sadio, ele se desenvolve da maneira correta, da maneira certa, e ele vai chegar a uma multiplicação. Alguns passos para essa multiplicação. O primeiro passo para a multiplicação de um grupo pequeno é orar. Primeiro, nós vamos orar e pedir que os membros daquele grupo convidem pessoas para vir para o grupo. É importante que haja convite, que as pessoas que frequentam o grupo pequeno, lá na escola, lá na faculdade, lá no trabalho, aonde eles estão, eles convidem para o grupo. Muitas vezes eu peço, é melhor o pessoal convidar para o grupo pequeno do que convidar diretamente para o prédio da igreja para um culto. Por quê? Porque o grupo pequeno ele vai trazer ali um relacionamento. Então, naquele convite que se faz, é onde o grupo vai aumentando o número de pessoas para que ele chegue a uma multiplicação. O líder de um grupo pequeno, ele deve falar com frequência sobre a multiplicação do grupo. Conversar com as pessoas que é importante. Por quê? Porque o grupo pequeno, ele é tão bom de relacionamento que eu lembro a passagem ali no Evangelho, quando tem a transfiguração, que Jesus leva ali os discípulos, e os discípulos acham tão bom aquele momento ali, que diz, Senhor, me permita construir uma tenda para o Senhor, outra para Moisés, outra para Elias. Jesus nem respondeu, porque dali Jesus já ia descer para curar, para abençoar outras pessoas. Mas ali foi um momento tão agradável, foi a presença de Deus tão grande ali naquele momento que os discípulos queriam ficar ali. Então o grupo, ele é um lugar tão bom da gente estar, uma reunião tão boa, que se a gente não estiver falando em multiplicação, se o líder não estiver ensinando e falando e pedindo para o grupo pequeno não multiplica. Porque é bom estar ali e as pessoas elas querem estarem juntas. Então é importante que o líder de um grupo pequeno ele esteja falando com o seu grupo sobre multiplicação. O segundo passo é promover determinados movimentos para que atraia, para que convide novas pessoas a vir ao grupo, para que ele haja essa multiplicação. Por exemplo, um jantar. Naquele dia, no grupo pequeno, em vez de ser a reunião normal, faz um jantar e convida os vizinhos. As pessoas gostam de vir às casas assistir um filme. Muitas vezes nós temos filmes que contam histórias muito bonitas, às vezes histórias de vida de pessoas, e é muito interessante. E as pessoas gostam de assistir filme. É uma forma de trazer elas para que haja uma multiplicação no grupo pequeno, envolvendo a comunidade. Envolvendo a comunidade num passeio, envolvendo a comunidade num momento de brincadeira, envolvendo a comunidade ali, os vizinhos em alguma coisa, para que eles venham para o grupo pequeno e ali faça parte, para que no futuro haja uma multiplicação. Se um grupo pequeno, essa tem sido a nossa experiência aqui de mais de 40 anos aqui agora completando, que começou com grupos pequenos, com grupo familiar. Se o grupo pequeno ele não multiplicar, com o passar do tempo acontece duas coisas. Ou ele deixa de ser grupo pequeno e é uma reunião normal, ou então ele acaba. Termina acabando. Por quê? Porque o propósito
A visão é trabalhar com esses grupos pequenos. E eles precisam acontecer dessa forma. Então, é importante que haja a multiplicação. Já aconteceu entre nós, do grupo pequeno não multiplicar e terminar que as pessoas saíram, cada uma para os seus lugares. O objetivo da multiplicação do grupo pequeno é trazer novas pessoas que irão aceitar Jesus ali no grupo e que passarão a ter uma nova vida em Cristo. Mas se o grupo pequeno não trabalhar para a multiplicação, começa muitas vezes conversas paralelas dentro do grupo. Vai se conversar coisas que, se o líder não tiver cuidado, entra para fofoca, entra para situação que não é muito bom. Então, é necessário que o grupo pequeno evangelize, que o grupo pequeno ore, que o grupo pequeno, mas tenha dentro da sua função como importante a questão da multiplicação do grupo. Até porque nós trabalhamos para alcançar uma cidade. E essa cidade, ela é alcançada quando começamos de casa em casa. Vai de cidade em cidade e de nação em nação. Para a gente alcançar aquela cidade, a gente começa com a nossa rua, com o nosso bairro, para chegar na cidade toda, assim os grupos se multiplicando. Então é importante que se faça assim. Uma vez que o grupo chega a um número de 10, de 15 pessoas, é bom que o líder do grupo já comece a orar, conversar com as pessoas ali no grupo, para que haja uma multiplicação. Nós temos aqui exemplos de grupos que se multiplicaram, que tem sido uma bênção muito grande. Hoje nós temos um grupo dentro de um lugar na cidade, aonde é um dos lugares que tem tráfico de droga. E aquela casa, onde hoje é um grupo pequeno, um dia a família daquela casa também teve problema com droga. Jesus restaurou aquela família e aquela família hoje tem um grupo pequeno na sua casa. Você sabe o que acontece? Os vizinhos, os pais vão lá naquele grupo pequeno e fala com o dono da casa que um dia teve problema, para que ele convide os filhos dele e venha participar naquele grupo pequeno. Então, isso nasceu de uma multiplicação que aconteceu. Aconteceu que foi um grupo pequeno para aquela família. E aquela família hoje serve a Deus. E aquela família hoje está dentro do seu bairro sendo um testemunho. Por quê? Porque um dia eles viviam uma vida de polícia, envolvido com polícia, envolvido com droga, os vizinhos vendo o que estava acontecendo lá. Hoje os vizinhos estão vendo uma transformação. Eu tive a oportunidade de estar nessa casa uma vez e um filho da casa veio fazer uma visita ao grupo pequeno. Quando ele entrou, ele terminou ali a reunião, ele disse: há muitos anos atrás, eu entrei nessa casa e eu vi escuridão. Estava tudo escuro. Mas quando eu vim hoje, que eu entrei nessa casa, eu vi que tinha luz. Não tinha escuridão, que tinha luz. Isso aconteceu, claro, porque Jesus é a luz daquele grupo pequeno. Mas foi de uma multiplicação. Que aquela família participava, multiplicou e hoje aquela família é líder de um grupo pequeno. Então é importante que haja essa multiplicação. Para ajudar o líder do grupo, se levanta um co-líder. Eu não sei como é que você ia chamar aí na sua cidade, na sua região, mas o grupo pequeno ele tem muito trabalho a ser feito. E como é que a gente faz a multiplicação? Quando ele chega a esse número de 12, 10, 15 pessoas, todo o tempo tem um co-líder trabalhando junto com o líder. Então, o co-líder ajuda nos estudos, o co-líder está ali servindo, porque nós temos no grupo pequeno, tem a palavra, tem o louvor, tem os avisos, tem um lanche que é dado para o grupo sempre ali, levanta uma oferta no grupo pequeno,
para os trabalhos que ele faz. E tem um colíder que está ajudando ali em tudo. Quando acontece a multiplicação, e escuta, gente, a palavra não é divisão. Não existe divisão na igreja. Divisão é coisa do inferno. Então nós não dividimos, nós multiplicamos. Então nós somos um grupo aqui, 15, 16 pessoas, 8 pessoas ficam nesse grupo, 8 pessoas vai com o colíder, para a casa do colíder, para a casa de alguém do grupo, para a empresa, embaixo da árvore lá na praça, mas multiplica. E o desafio agora é que essa primeira célula multiplique outra vez e essa que saiu agora trabalhe para multiplicar. Por isso que eu estou dizendo a vocês, repetindo o que Jesus disse, que o reino de Deus ele é tomado por esforço. A igreja que trabalha com grupos pequenos, ela precisa se esforçar, principalmente na atualidade, aonde nós deixamos o filho na escola, aonde trabalhamos até às vezes à noite. Nós temos policiais na igreja, nós temos médicos, enfermeiros, pessoas que trabalham em hospitais, pessoas vigilantes noturnos. E a célula, ela é capaz de atingir, o grupo pequeno, ele é capaz de atingir todo esse pessoal. Né? O grupo pequeno, o grupo familiar, como você queira chamar, a célula, como é na sua cidade, todos podem participar. E quando ela multiplica com esse colíder. Esse colíder que vai agora ser o líder, e ele vai levantar um colíder para ele, e o líder que ficou vai agora levantar um colíder para ele. O que é que então nós precisamos como igreja viver? Independente da gente estar sendo líder ou colíder, uma vida que busca de santidade, uma vida de testemunho, porque não adianta eu ser um líder e eu não ter um testemunho, porque as pessoas elas vão olhar. O apóstolo Paulo ele disse, olha para mim, olha para mim. Então é muito importante que haja essa multiplicação e é muito importante que os líderes possam ter um bom testemunho com os seus colíderes para esse momento de multiplicação. Uma pergunta, muitas vezes, que as pessoas me fazem assim, qual é o tempo da multiplicação? Qual é o momento que a gente pode multiplicar? Não tem uma resposta para essa pergunta. Por quê? Porque a gente vai estar observando, basicamente, para uma multiplicação, nem sempre é assim, mas a gente vai estar observando o número de pessoas que vai ter. Você não vai fazer uma multiplicação com 5 pessoas. Né? Nós vamos observar um número de pessoas que chegou, 10, 15 pessoas naquele grupo, para que a gente faça uma multiplicação. Mas, pastor, por que precisa multiplicar, que é tão bom ali aquele grupo? Porque você vai perder a essência da comunhão entre os irmãos. Quando um grupo está muito grande, cresce demais, a gente perde a qualidade de estar junto, de comunhão, de poder estar ensinando a um grupo pequeno. É muito mais fácil do que você ter aqui um grupo pequeno com 80 pessoas. 80 pessoas já é uma congregação. Né? Então, qual é o momento que a gente sente da multiplicação? Muitas vezes a gente não tem uma resposta para isso, mas a gente fica esperando o quê? Que Deus acrescente ao grupo mais pessoas e que também haja líderes para estar preparado, colíderes para acompanhar a multiplicação. Que esposo, esposa, que jovens estejam preparados espiritualmente e que tenha também tempo para fazer essa multiplicação. Não podemos também fazer multiplicação de qualquer jeito, só para que a gente atinja um objetivo. Não é uma empresa. A igreja, ela não é uma empresa que precisa atingir um objetivo a qualquer custo. Não, nós temos um foco. Nós queremos sim que o grupo pequeno, ele multiplique. Algumas pessoas multiplicam um grupo com 6 meses, mas nós temos grupos na igreja que está com 1 ano que ainda não multiplicou. Então nós estamos trabalhando, vendo o que falta para que esse grupo possa multiplicar.
não é? E que essa multiplicação ela seja feita sem deixar dores nas pessoas de saudade, porque aquele grupo passou 6 meses junto, ficaram tão amigos e agora eles vão multiplicar. Então, tudo isso são fatores para que a gente tenha cuidado numa multiplicação. Que tenha um co-líder, que seja uma pessoa que vive uma vida com Deus, que gaste o seu tempo em oração, que ame as pessoas. Tá? O trabalho de grupo pequeno é um trabalho de relacionamento. É um trabalho onde as pessoas se relacionam umas com as outras e se relacionam com Deus. E eu não queria esquecer de dizer para você, a minha igreja não trabalha com grupo pequeno, vai atrapalhar de forma nenhuma. Você não precisa mudar nada dentro da sua igreja para você ter grupo pequeno trabalhando com você. Você pode continuar fazendo o aniversário do grupo das senhoras, reunião dos homens. A nossa igreja faz assim. Nós temos reunião dos homens, reunião das senhoras, temos celebração, cultos aos domingos, reunião de oração que a gente faz nas quartas-feiras, ajudamos as outras congregações e dentro da igreja tem os grupos pequenos que trabalham em relacionamento com as pessoas, levando elas ao pleno conhecimento da palavra de Deus. Então, essa multiplicação, ela precisa ser muito debaixo de oração, não apenas para cumprir o objetivo da visão que o pastor deu, agora nós precisamos multiplicar. Não, é dentro da oração, esperando pessoas certas, pessoas que Deus vai nos dar com esse coração de ajudar, de trabalhar com as pessoas que chegaram novos agora para ser discipulado, para esse crescimento do grupo se dar saudável, para quando multiplicar um grupo pequeno saudável. Então, espere que Deus vai estar acrescentando dia a dia aqueles que vão sendo salvos. A multiplicação do grupo só será possível se os participantes entenderem que um dia eles estavam escravos do inimigo. Que um dia a vida não era tão boa como agora. Um dia nós éramos presos, escravos de Satanás. E Jesus nos libertou. Hoje, se nós vivemos um casamento feliz, hoje, se os nossos filhos são crianças felizes, jovens, que não estão envolvidos com alcoolismo nem com droga, hoje, se a nossa casa é uma casa de paz, foi porque Jesus entrou na nossa vida. Porque nós fomos levados, através ali de um grupo pequeno, nós fomos levados a conhecer Jesus. E aí, para ver essa multiplicação, eu preciso sentir no meu coração compaixão por aquelas pessoas que estão vivendo a mesma coisa que eu vivia. E assim eu ia atrás dessas pessoas, compartilhar o amor de Deus, trazer elas para o grupo pequeno, e o grupo pequeno vai crescendo e depois tem a multiplicação. Porque se eu ficar no grupo pequeno, só aproveitando esses momentos maravilhosos de comunhão, de aprendizado da palavra de Deus, de uma nova vida em Cristo que eu estou tendo, e eu não trazer ninguém, não vai haver multiplicação. Então, o povo precisa ter esse amor pelas pessoas, pelo grupo pequeno, trazendo para que haja uma multiplicação. Na multiplicação do grupo pequeno, é importante o treinamento dos líderes. E preste atenção, gente, que é muito importante esse treinamento. Por quê? Porque quando você experimentar trabalhar com um grupo pequeno, você vai ver o crescimento da igreja. Muitas pessoas vão chegar. Por quê, pastor, que muitas pessoas vão chegar? Porque tem alguma mágica no grupo pequeno? Não, nós não trabalhamos com mágica. Nós somos feiticeiros, nós somos igreja. Nós trabalhamos com milagre. E Deus é quem faz milagre. Nós olhamos para o mundo, de norte a sul, de leste a oeste do mundo, o ser humano hoje é carente. O ser humano, ele tem a carência de afetividade, de amor, de perdão, e eles vão encontrar isso aonde? Na igreja. Eles vão encontrar na igreja de Jesus Cristo. Então, quando as pessoas se aproximam do grupo pequeno, e elas são bem recebidas, elas são amadas, pessoas que nunca lhe conheceu,
e agora elas vão gastar a vida delas em cuidar de você nos primeiros passos da fé, elas vêm. E é natural que o grupo cresça, que haja muitas multiplicações, mas para isso os líderes precisam estar preparados. Precisa conhecer um pouco da palavra. Não estou dizendo para botar num seminário de teologia para passar 10 anos estudando. Mas o que é que a palavra diz que nós erramos? Por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, é bom, duas coisas, que conheça um pouco da palavra, que a igreja promova treinamentos. A igreja Dove aqui tem muito material, livros, treinamentos para ajudar no começo de grupos pequenos, para ajudar na multiplicação de grupos pequenos. Porque pessoas da cidade vão procurar. E o pastor sozinho não tem como. Então essa multiplicação ela vai se dar. E a gente corre o risco, como líderes, de colocar pessoas que estão despreparadas para tomar de conta de um grupo pequeno, porque está se multiplicando com uma velocidade tão grande e a gente não teve tempo de treinar as pessoas. Então é importante que haja um treinamento de líderes e co-líderes para receber novas pessoas, para que haja a multiplicação dos grupos pequenos. Por que é importante essa multiplicação? Primeiro, para dar a oportunidade a pessoas serem líderes. Todas as pessoas da igreja, Jesus chamou para servir. Quando existia as naus, não era navio, as naus, que são aqueles grandes, como se fossem navios, tocados pelo vento, lá em cima tinha um cesto e um marinheiro ficava lá em cima olhando. O papel dele, ele não cozinhava, ele não limpava o navio, ele não guerreava, ele não fazia nada. O papel dele era subir no cesto lá em cima e ficar olhando para gritar, terra à vista, terra, era o papel. Ele ficava só. A igreja não tem esse papel. Nós não somos chamados para ficar na igreja só olhando. Nós somos chamados para estar na igreja trabalhando, servindo ao Senhor. Eu não sei falar muito. Eu não sei. Deus vai usar você do jeito que Ele lhe construiu. Seu pai e sua mãe foi usado por Deus para você vir ao mundo. Mas quem Ele criou foi Ele. Sua personalidade, seu jeito de ser. Se você é uma pessoa que fala muito, fala pouco, a língua que você fala, Deus vai usar você dessa forma, dentro dos grupos pequenos, para que multiplique através da unção de Deus na sua vida, para que milhares de pessoas elas sejam abençoadas. Primeiro. Segundo, manter a qualidade dos relacionamentos. Precisa multiplicar, porque se o grupo ficar muito grande, a gente perde a qualidade de relacionamento. É uma das coisas que precisa multiplicar. Então, essas parte da multiplicação, ela é importante para que o evangelho continue se expandindo, para que o reino de Deus cresça. É óbvio que no meio de tanta luta, de tanto ativismo que nós temos a fazer, às vezes o nosso tempo é pouco. Mas sabe de uma coisa? Deus ele não fica devendo nada a ninguém. A bênção do Senhor vem sobre a vida de todos aqueles que se dedicam a servir ao Senhor. Então, quando tiver um grupo na sua igreja que precisar de uma multiplicação, levante-se, homens e mulheres de Deus, como líder, como co-líder. Multiplique-se, cresça, é uma ordem do Senhor. E que a bênção do Senhor venha sobre seu ministério, a sua família e a sua igreja. Deus lhes abençoe, em nome de Jesus.